Podem vasculhar a internet que vocês não acham, não encontram. A princesa tivera a mesma sorte dos irmãos. Recolhida pelo superintendente, né, a menininha, no cesto, né, foram dados o nome de Parizade, né, quer dizer, a terceira nenenzinha nasceu, as irmãs mal botaram no cesto, desceu no rio, o superintendente pegou e criou, né, mas ele e a mulher sabiam de onde vinham esses meninos, ficaram em silêncio. Criaram com todo carinho, eles viraram rapaz, deram o nome na moça de Parizade, uma moça muito bonita. Passaram-se os anos, as três crianças cresceram juntas. O superintendente e sua mulher deram-lhe educação dignas de filhos do rei. Não era segredo para eles a história de três crianças, mas tiveram toda a cautela em escondê-las, né? Escondeu a história, né? Sabia de quem eram as crianças. Já as amavam como se fossem seus próprios filhos. E ter-lhes iam sido sumamente penoso separarem-se delas. Certo dia, o superintendente comprou uma propriedade no campo, não muito distante da cidade, e mandou construir ali um belo palácio. O superintendente era o superintendente geral da corte, muito rico, né? Tinha um bom salário, né? Mandou construir um belo palácio, não muito longe das cercanias da cidade, né? Depois apresentou-se ao rei e disse-lhe, né? Olha o palácio aqui que ele mandou construir, ó. O palácio, ó. Tá vendo? O superintendente mandou construir nas proximidades da cidade. Certo? Depois que ele construiu, ele foi lá no palácio e falou ao rei: Majestade, eu estou velho demais e desejo me aposentar para viver no campo, na companhia de meus filhos. Ditoso de você que tem filho, né? Quer dizer, o sultão ficou maravilhado, né? É uma dádiva para você ter filhos, eu não tenho nenhum. Vá, seja feliz e pode estar certo da minha amizade. O superintendente sentiu algum remorso e naquele dia resolveu revelar a verdade aos filhos adotivos. Olha só, faltou-lhe, porém, o ânimo suficiente para tanto, ele ia contar a história dos filhos, né, que eles foram achados na beira do rio, que eles eram filhos do sultão. Mas faltou-lhe, porém, o ânimo suficiente para tanto. E ele teve um infarto, morreu, né? Sem ter falado, certo? Teve um infarto ali, coitado. Depois sua mulher faleceu também, né, depois de alguns dias, e seus filhos choraram muito a morte dos pais. Anos se passaram. Certo dia, estando Parizade, a moça, né, a filha, sozinha em casa, uma peregrina veio pedir-lhe hospitalidade. Aqui, ó, uma senhorinha, ó, queria só passar a noite só, que ela estava sem recurso, estava caminhando, estava viajando e precisava de um local para dormir. E como a Parizade tinha um coração muito bom, ela falou assim para ela: certo dia, Parizade sozinha em casa, uma peregrina veio pedir hospitalidade somente por aquela noite. A moça destinou-lhe um quarto e na manhã seguinte levou-a para percorrer o jardim. A velha elogiou muitíssimo o jardim, mas achou que lhe faltavam 3 coisas. Olha, aqui no seu jardim falta o pássaro falante, a árvore canoura e a água dourada. Aí Parizade perguntou espantado:
E onde pode ser encontrados? Perguntou Parizade, curiosa. Nos confins do reino, após 20 dias de caminhada. A primeira pessoa com quem se tope deve se perguntar onde se encontrar essas três coisas. Assim dizendo, a peregrina despediu-se e foi embora. Agradeceu pela noite, né? E foi embora. Quando os irmãos chegaram em casa, Parizade estava triste e pensativa. E logo os irmãos perguntaram: o que aconteceu, irmãzinha querida? Por que não nos recebe com a alegria de sempre? Alguém te ofendeu? Diga logo, e quem a aborreceu será punido. Ninguém me aborreceu, explicou Parizade. Só que já não estou contente como antes, porque fiquei sabendo que me faltam três coisas. E contou aos irmãos o que lhe disse Adelinha. Pois bem, exclamou Barman, sairei à procura dessas três coisas e as trarei. É melhor que eu vá, ofereceu Perviz. Você é o chefe da família, Barman, e não é bom que se ausente. Barman, porém, estava decidido e mandou selar seu cavalo. Depois falou a Perviz. Perviz é o irmão, né? Em particular. Julgo que há de ser simplíssima a façanha, né? Em todo caso, como tudo pode acontecer, vou deixar com você este punhal. Enquanto a lâmina estiver nítida e brilhante, significa que estou bem. Se por acaso enferrujar-se, então quer dizer que estou em apuros ou que morri. E depois de abraçar o irmão, né, partiu em busca do pássaro falante, a árvore canora e a água dourada. As três coisas que aquela velhinha falou que faltavam no palácio dos três irmãos, né? Durante 20 dias cavalgou sem encontrar viva alma. E no 21º dia pôs-se a olhar ao redor à procura de alguém, né? Aqui os irmãos chegaram em casa, ó. Eles tinham que encontrar essas três coisas aqui, ó: a árvore canoura, a água dourada e o pássaro falante, né? Que a velhinha falou que faltava para o palácio deles, né? Durante 20 dias eles andou e não achou ninguém. Finalmente viu, encostado em uma árvore, um velho derviche, né? Um velho mago, o senhor sábio, né? Aquelas pessoas sábias, estudiosas, né? Absorto em suas meditações, né? Ele era um derviche, um orador. Aquelas pessoas da antiga Pérsia tinham essas pessoas, né? Que cultavam as religiões, estudiosos, né? Aí o Perviz, o Perviz, não, o rapaz, né? O outro, né? O Barman, perguntou: mestre de sabedoria, diga-me, disse-lhe, que Deus lhe conceda vida longa e satisfação de todos os seus desejos. Que posso fazer-lhe um pedido? O derviche encarou com simpatia aquele jovem tão amável. Aqui me tem pronto para ouvir, estou pronto para te ouvir. Peço o que quiser. Queria que me indicasse o caminho que me levasse ao pássaro falante, a árvore canora e a água dourada. Ensobreceu-se o semblante, o derviche ficou preocupado. Os jovens que por aqui passaram antes de você andavam à procura das mesmas coisas e nenhum deles voltou. Por que quer ir ao encontro da sua ruína, né? Ele ficou preocupado, porque todos os príncipes que passaram à procura não voltaram, né? Prometi e quero manter minha palavra, respondeu Barman. Sendo assim, estou disposto a ajudá-lo, falou o velho, né? O derviche, o sábio. Disse o velho: tome esta bola e arremesse-a, rolando
ela lhe indicará o caminho. Siga e chegará ao sopé de uma montanha, toda coberta de pedras pretas. No cimo dessa montanha encontrará a árvore canora e a água dourada. Previno-lhe, porém, que as pedras pretas são jovens que, ao entrarem antes de você, ao tentarem antes de você essa aventura, viraram-se, transformando-se em pedras. Quer dizer, eles tinham que subir a montanha, mas não podiam olhar para trás. Por nenhuma razão, não podia se virar e olhar para trás. Viram-se transformados em pedras junto com seus cavalos quando olharam para trás. Se não quiser ter a mesma sina, lembre-se que ao escalar a montanha, quando você começar a subir a montanha, não deve, sob nenhum pretexto, olhar para trás, seja qual for o chamado que ouvir. Do contrário, está perdido e será pedra como os demais, né? Então eles tinham que subir a montanha, porque lá estava a árvore canora e a água dourada. Mas ele não podia olhar para trás, não, que ele virava pedra, e o cavalo também, né? Aqui o derviche, né, que orientou ele, explicou tudo direitinho para ele. Obedecerei, Senhor. Agradeço-lhe, bondoso mestre, respondeu Barma. E pegando a bola, arremessou-a. Ela começou a rolar e Barma seguiu a galope, chegando assim ao sopé da montanha. Por toda parte viram-se pedras pretas. Apeou e começou a subir. Dera apenas os primeiros passos quando ouviu atrás de si expressões de escárnio e ameaça. Onde vai aquele bobalhão? Ei, vire-se, mostre a cara. Serão vozes atrás dele chamando ele. Não tem coragem? Não se vira porque é covarde. Diante disso, Barma não se conteve, desembanhou a espada e, desafiante, voltou-se. Imediatamente foi transformado em pedra negra junto com seu cavalo. Foi exatamente o que o velho pediu, o derviche pediu para ele, né? Não se virar. Nesse inteirinho, lá em casa, 100 vezes por dia, Perviz examinava a lâmina do punhal que o irmão lhe deixara e animava-se ao vê-la sempre nítida e brilhante. Mas certa manhã, porém, ele constatou com horror que se cobrira, que o punhal se cobrira de ferrugem, estava todo enferrujado. Era um sinal que Barma estava em apuros, ou pior ainda, podia ter morrido. Não teve um segundo sequer de hesitação. Correu à procura da irmã e disse: Irmãzinha, nosso irmão está em perigo. É meu dever ir socorrê-lo, se puder. Por isso, tratarei de alcançá-lo o mais breve possível. Parizade caiu em prantos. Sou eu a culpada, eu e meus caprichos. Quero ir também. Não, você não vai. Eu estaria preocupado com você, além de aflito por causa de nosso irmão. Ficará em casa. Mas, para que tenha notícias minhas, deixo com você este colar de pérolas. Observe-o todos os dias. Enquanto você vir as pérolas belas e luminosas, significa que estou bem e tenho esperança de encontrar Barma e de voltar o mais breve possível com ele. Mas se por desgraça um dia as pérolas ofuscadas ou manchadas, quer dizer que estou em grave dificuldade ou então que morri. Ele falou isso para a irmã, né? Para ela olhar o colar todo dia. Se o colar estivesse brilhando, porque ele estaria bem. Mas se o colar estivesse escuro e manchado, ele estaria em perigo ou teria morrido. E nesse caso, conserve-nos sempre sua afeição e reze por nós. Depois de falar assim, Perviz abraçou a irmã, montou a cavalo e partiu. Olha aqui a montanha.
as pessoas viraram pedra, ó, tá vendo? Ia subindo, olhava para trás e viravam pedra, o cavalo e o cavaleiro, né? Todos que iam à procura da água dourada e da árvore canora, que ficava no cimo da montanha. Igual ao irmão, encontrou o derviche, o mesmo velho, né, debaixo da árvore, e pediu notícias dele. Perguntou: eu vi sim um rapaz, respondeu o velho. Era muito parecido com você, bom rapaz, mas com certeza teve a mesma sorte dos que por aqui passaram antes dele, à procura da água dourada e da árvore canora, e deve ter sido petrificado. E o velho contou a Perviz a história toda. Perviz agradeceu e disse: partirei imediatamente. O velho fitou com um ar meditativo, preocupado, né? E depois lhe perguntou: quer mesmo correr para a sua destruição? Não tem escolha, retrucou Perviz. Jamais abandonaria meu irmão. Viu? Que caráter, né? Sendo assim, aqui tem a bola. Siga, e ela a levará até a montanha. Mas não se volte, nem não se vire. Ouça o que quiser ouvir. Não se vire para trás. Pode te chamar, não se vire, porque você vai virar pedra. Não se volte, ouça o que quiser ouvir às suas costas. Perviz prometeu. Atirou a bola e seguiu a galope. Chegou à fralda da montanha, né, ao sopé da montanha, e depois de apiar, iniciou a escalada. Logo após, aos primeiros passos, ouviu vozes caçoístas, né, gente zombando dele, às suas costas. Lá vai outro paspalhão, à espera de chegar onde ninguém jamais chegou. Ei, volte-se, mostre a cara. Não se volta porque tem medo? É um poltrão. Perviz resistiu à provocação. Continuava subindo, rangendo os dentes de raiva já, né? Aqueles insultos faziam-lhe ferver o sangue nas veias. Mas lembrando das recomendações do derviche, prosseguiu, olhando somente à sua frente. Mas quando ouviu alguém gritar: olhe, olhe, aqui está seu irmão a chamar por você. Não abandone. Sua afeição por Barma foi mais forte que qualquer precaução. Voltou-se e no mesmo instante virou pedra, assim como seu cavalo que ficava no sopé da montanha. Parizade, ele virou pedra igual aos outros, né? O mago, né, o derviche, pediu para ele nunca virar. Ele virou, né? Os caras chamando ele, xingando ele não aguentou. Falou: ó, seu irmão está te chamando aqui. Ele virou pedra. Na hora que ele se virou, ele virou pedra assim igual o cavalo. Enfim, todos aqueles cavaleiros que tinham virado pedra, ninguém conseguiu chegar até a montanha para pegar a água dourada e a árvore canora. Parizade, né, a irmã, lá em casa, na casa dela, consultava todos os dias o colar, e para seu consolo, as pérolas conservavam seu brilho e sua pureza. Certa manhã, porém, estremeceu horrorizada. Estavam embaçadas e cheias de manchas. Perviz corria perigo também. Talvez até morto estivesse dessas horas, ela pensou, né, do irmão. Tudo por minha culpa. Chorava muito. Impeli a ruína dos meus próprios irmãos. Não posso ficar inerte, gemendo sobre sua sorte, sem fazer nada para ajudá-los. Partirei também, imediatamente irei ter com eles. Mandou selar o cavalo, montou e partiu. Aqui o colar de pérolas, ó, que o irmão deixou, né? No dia que o colar ficou enferrujado, ele viu que o irmão ou tinha morrido ou estava em apuros. Aí agora, olha como é grande a história. O pássaro falante, segunda parte. Durante 20 dias cavalgou Parizade sem encontrar viva alma,
Ela foi do mesmo jeito, né? Mesmo caminho dos outros. No 21º dia, viu o velho mago, né? O velho derviche. Derviche é um pensador, um orador, uma pessoa sábia, né? Conhecedor de muitas coisas do mundo, né? Aproximou-se dele respeitosamente o saudou. E respeitosamente o saudou. Meu pai, disse-lhe, viu por acaso 2 cavaleiros muito parecidos? Sim, minha nobre senhora. Por que os busca? São meus irmãos e não tenho notícias dele. Quero encontrá-los e quero encontrar também o pássaro falante, a árvore canora e a água dourada. O derviche fez-lhe ver como aos irmãos os perigos aos quais se arriscaria. Vendo, porém, irrevogavelmente decidida a tentar a proeza, entregou-lhe, embora a contragosto, né? Ele não queria que ela virasse pedra também. Entregou a bola mágica. Receio que vire pedra, como seus irmãos, como os demais, comentou. Pretendo dominar-me a ponto de não me voltar. Tenho método próprio. Que Deus te acompanhe, desejou, né? Desejou o velho a ela. O velho falou, Deus te acompanhe. Parizade agradeceu-lhe e prosseguiu seu caminho no encalço da bola que ia rolando. Chegou ao sopé da montanha e apeou do cavalo. E teve cuidado de tapar os ouvidos com 2 tufos de algodão. Ela foi inteligente. Antes de começar a subir a montanha, a princípio não ouviu as vozes que ressoavam às suas costas. Depois começou a perceber alguns ecos, mas não acompanhava as palavras. Continuava, porém, subindo. Os olhos fitos naqueles... Continuava, pois, subindo. Os olhos fitos naquelas formas negras, procurando descobrir nelas barbas e pervis. Mais alto ia se fazendo, subindo, ela sempre subindo. E a voz aumentando, gritando, né? Parizade apressou o passo e alcançou finalmente o cume da montanha. Lá estava o pássaro falante, preso em uma gaiola preciosa. Aproximando-se dele, Parizade tirou o tampão dos ouvidos e exclamou, por fim o encontro, não deixarei escapar. Minha senhora, respondeu o pássaro com voz dulcíssima, estou feliz por ser seu prisioneiro e amigo. Sei quem é e chegará o dia em que lhes prestarei um grande favor. Pássaro querido, disse-lhe Parizade, agradeço muitíssimo, mas agora diga-me, onde posso encontrar a água dourada? Aí o pássaro o falante falou para ela, a nascente da água dourada brota atrás daquela rocha. E ela foi lá, ó, atrás da rocha, né? Procurar a nascente da água dourada brota atrás daquela rocha de pedra branca. Parizade procurou no lugar indicado e deu com a nascente, encheu de água uma garrafinha de prata e depois perguntou ao pássaro, e onde cresce a árvore canora? Penetre, aí o pássaro falou, vá, penetre no arvoredo que tem atrás de você e ali encontrará a árvore. Quebre um galhozinho apenas. Quando o plantar no seu jardim, logo ela vai criar raízes e vai se transformar numa árvore, né? Parizade entrou pelo arvoredo adentro e logo lhe chegou aos ouvidos o som de música melodiosa. Reconheceu a árvore e dela destacou um galhozinho. Depois voltou para junto do pássaro. Meu amigo, deve dar-me agora
a indicação mais importante: como poderei recuperar meus irmãos? Olhe ao redor e verá uma ânfora cheia de água. Com uma só gota dessa água, que derrame nas pedras, você fá-los a voltar a ser o que era. Quer dizer que ele pediu para pingar apenas uma gota em cada pedra, em cada estátua de pedra, né? Eles vão voltar a ser as pessoas normais. Parizade procurou pelo chão até encontrar a ânfora contendo a água milagrosa. Recolheu, pegou com a outra mão a gaiola, o galhozinho e a garrafinha de prata, e finalmente começou a descer a montanha. Borifava com água as pedras que iam que iam encontrando, e elas imediatamente se transformavam em homens. Dentro em pouco, teve a seguir uma verdadeira multidão de jovens. Por fim, pôde ver seus irmãos e abraçou-os, chorando de alegria e emoção. Olha que ela descendo a montanha com o pássaro falante, né, a ânfora, o galhozinho da árvore canoa, e jogando água, e todas as estátuas se transformando em rapazes novamente, né? Pouco a pouco, os jovens que salvava foram se despedindo com profusão de agradecimentos. Parizade, Perviz e Barman empreenderam logo a viagem de volta e breve chegaram ao seu palácio. O ramozinho da árvore encantada criou raízes e desenvolveu-se até se tornar, por sua vez, uma bela árvore. Uma árvore singularíssima, cujas folhas, movidas pelo vento, farfalhavam com som de música. Depois Parizade despejou a água dourada num tanque de mármore e ela logo jorrou num jato de ouro, num jato de ouro, né? Ela despejou água num tanque de mármore que tinha e ficou jorrando jato de ouro, água dourada, né? Foi o que a velhinha falou que estava faltando no palácio dela. Por fim, dependurou a janela a gaiola do pássaro falante, e ele cantou com gorjeios melodiosos. Bem depressa difundiu-se por toda a região a fama daquele jardim maravilhoso, e milhares de pessoas o visitaram. Certo dia, 2 irmãos saíram para a caça, indo ao encalço de uma lebre, encontrados com o sultão, né? Sem saber, o pai deles, né? Na vida real. Imediatamente apearam e ajoelharam-se em sinal de respeito. O sultão encarou-os com simpatia e parou para conversar com eles. Aqui, ó. Eles estavam lá, os dois saíram para caçar, os 2 irmãos, ó, né? Aqui, ó. E os 2 irmãos aqui, ó, esse e esse. E esse aqui, o sultão. Aí começaram a conversar. Quem são vocês? Perguntou-lhe. Nunca os vi antes. Moram por essas bandas? Majestade, somos filhos do velho superintendente, falecido há pouco. Moramos numa casa que nosso pai mandou construir quando deixou o cargo que ocupava. O sultão lembrou-se, então, que invejara o velho funcionário por ter filhos. E mais ainda o invejar agora, ao ver como eram fortes, corajosos e educados, né? Querem prosseguir a caçada na minha companhia? Propôs, sentindo-se invadir por uma onda inexplicável de afeto. É uma honra para nós, majestade, responderam os jovens, e acompanharam o rei, que teve ocasião de admirar a extraordinária destreza de caçadores. Eles eram muito bons caçadores. Sentia-se bem o soberano na companhia daqueles jovens que nunca tivessem se separar. Sentemos para comer juntos, será um descanso
e uma interrupção recomendável. Do contrário, com a sua perícia, não deixarão vivo um só tiro. Estava matando todos os bichos. Eles eram muito bons, né? Antigamente eram flechas, né? Arcos e flechas. Não existiam armas. Os dois aceitaram de bom grado e tomaram lugar à mesa do sultão, à sombra de um